Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast e hoje o nosso convidado é o Marcos Tavares, que também é bombeiro voluntário na cidade de Joinville, além de várias outras habilidades que ele tem e formações. Marcos, se apresenta para o pessoal, por favor. Olá, boa tarde, meu nome é Marcos Tavares. Bem, minha formação é na área de educação física, porém, vou buscar alguns conhecimentos, né, dentro da psicologia organizacional. Acabei buscando dentro da psicopatologia e saúde mental. Eu já trabalho com a contenção física de pacientes em surto e proteção, já vai fazer 15 anos. Hoje o assunto é justamente esse. Nós estaremos conversando aqui com o Marcos sobre a contenção física de pacientes em surto, que é um assunto de extrema importância para o pessoal da área da saúde, desde os socorristas, enfermeiros, médicos, bombeiros. Todo mundo que atende o público, a comunidade, sabe, né, a dificuldade que é atender uma pessoa que está psicologicamente abalada, transtornada, né, tendo ali um distúrbio. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito contigo aqui hoje, porque é um assunto que eu sempre quis me aprofundar um pouco mais. E a ideia desse episódio é ensinar para vocês algumas técnicas que as pessoas podem estar utilizando, os profissionais podem estar utilizando. E conversar aí sobre o que a gente pode fazer no APH, intra-hospitalar. Então, vamos trazer um pouquinho desse assunto. Eu estava olhando ali, Marcos, que existem 3 tipos de contenção, né? A mecânica, a física e a química. Então, quando a pessoa precisa parar a ação que ela está tendo para que a gente possa ajudá-la, ou isso é feito por medicação, e daí seria a química, ou é feito de forma mecânica, com faixas, né, cintos, ataduras que são, né, colocadas para poder fazer a restrição do movimento dessa pessoa, ou a física, que seria segurando a pessoa manualmente. Seria isso? Isso mesmo. Aqui em Joinville, o pessoal que costuma atender esse tipo de situação, né, que seria clínica, normalmente é o pessoal do SAMU, que daí já consegue fazer a medicação, o controle químico, né? Então, eles têm esse recurso. Quando o bombeiro, né, ou outros profissionais costumam atender, muitas vezes não tem como fazer a medicação, o controle químico. E aí fica, né, só ali a cargo da restrição do movimento, de forma mecânica ou física. E aí surgem muitas dúvidas para esses profissionais, né? Até onde eu posso ir, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, se tu pudesse trazer algumas dicas para o pessoal aí, para os profissionais. A contenção é realizada por 5 profissionais, né? É a contenção física, 5 vão fazer essa contenção e 1, dentro da necessidade, faria o medicamento. Então, seria o profissional que vai segurar tronco e cabeça, braços e pernas. Então, são 5 pessoas. Só então, que seria isso não um para cada perna. Um para cada perna. Um para cada braço e um para o tronco. Tronco e cabeça. Só que a gente sabe que isso não é uma realidade. É difícil muito fazer isso daí. Muitos profissionais aí não têm essa quantidade de profissionais e, na realidade, no dia a dia, tem essa dificuldade na abordagem diária do atendimento do paciente. Então, a gente vê uma realidade muito difícil de atendimento e realizar esse preparo. E aí, quem que faz esse trabalho? Isso. Então, hoje, o SAMU é o profissional que faz esse atendimento. Porém, quando a gente vai verificar isso daí, os profissionais, às vezes, não têm 5 pessoas para fazer essa abordagem e acabam realmente precisando de apoio ou de auxílio de outros profissionais, né? Então, se a gente for procurar dentro do protocolo do SAMU, eles acabam realmente pedindo apoio para a área da segurança, que aí acabam chamando a polícia militar. Só que às vezes, dependendo quem chega primeiro. Chega a saúde, o SAMU, chega o bombeiro, chega a polícia. Então, infelizmente, ainda acaba tendo essa dificuldade de sincronia e a gente acaba vendo profissionais assim que ficam com dificuldades. Mas quem vai chegar primeiro, quem vai fazer no quê? Existe um parâmetro muito grande do paciente, né, ou de quem a gente vai atender. Quando a gente vai falar de contenção, existem vários tipos de contenção. Por que eu vou falar isso? Porque a crise da pessoa, quando ela entra em crise, ela pode ser uma crise
branda, pode ser uma crise que envolve a questão, vamos dizer assim, um parâmetro de um paciente que ele não tem um laudo propriamente dito, porém, ele pode entrar numa crise por inúmeros fatores. Então, assim, é um universo um pouquinho amplo de a gente falar sobre o assunto. Sim. Né, de a gente trocar algumas ideias, ver essa amplitude. A gente, por exemplo, pode ver assim, nem toda pessoa que entra em crise é uma pessoa laudada como um paciente psiquiátrico. E assim, trazendo para o pré-hospitalar, né? Qual é o limite até onde os profissionais, né, que estão atendendo dentro do pré-hospitalar podem ir? O que eles não... O que você diria que eles não devem fazer ou não podem nessa área da contenção física? Bem, Paulo, o que é importante a gente entender é o seguinte, a contenção, existe dois conselhos muito fortes que falam sobre isso. Conselho de Medicina e Enfermagem, são 5 pessoas para segurar uma. Então, quando a gente vai trabalhar com profissionais que trabalham, por exemplo, em atendimentos pré-hospitalares, na qual não temos 5 pessoas, e uma grande dificuldade é o ambiente não controlado. Então, quando a gente fala, por exemplo, um hospital, que às vezes é um ambiente pré-controlado, mas existem vários objetos que podem ofertar risco, tanto para a equipe como para outras pessoas, o ambiente que vai atender na rua, dentro de uma residência, é um ambiente que eu não tenho controle. Por exemplo, uma ala psiquiátrica é um ambiente pré-controlado, onde eu sei quem está ali, medicamentos, quais são os objetos. Então, um grande risco, se já é difícil conter uma pessoa, entre 5 pessoas e conter uma, imagina um ambiente pré-hospitalar. Então, nós estamos indo para um nível que tem variáveis. As variáveis são tudo que coloca em risco a guarnição. Então, a gente sabe, como bombeiro, sobre cena segura, então tem que avaliar isso. Então, eu percebo que quando a gente vai fazer um atendimento como bombeiro voluntário, o SAMU pede apoio do bombeiro, pede apoio da polícia, e a gente tem que fazer essa visualização se é seguro ou não. Né? Então, se ele está ao lado de uma cama, se ele tem objetos na mão, se não tem. Eu tenho vídeos de materiais que mostram, por exemplo, de profissionais que morreram porque ao fazer a contenção, o paciente tinha algum objeto e ofertou risco, né? Mesmo a guarnição sendo por policiais. 5 policiais e um policial veio à morte por uma barra de ferro que o paciente esquizofrênico pegou e foi em cima. E os demais, naquele momento, estavam com munição não letal, né, de bala de borracha, e que mesmo atirando, só que o paciente, às vezes, em surto, ele não sente dor. Sim. E aí suportou aquilo e foi para cima de um. Então, quando as pessoas, por exemplo, não sabem agir em equipe, por mais que nós tenhamos 4, 5 pessoas a fazer uma abordagem para tentar minimizar essas interferências, mas aí se o paciente ir para cima de um, os outros não sabiam o que fazer. Então, quando a gente fala de paciente psiquiátrico, nós temos que saber assim, como que a gente vai conseguir abordar esse paciente sem botar a vida dele em risco. Um fator que nós estamos trabalhando, que eu sempre digo, que a contenção ela é diferente quando a gente fala a contenção voltada à área da segurança e a contenção voltada à área da saúde. A área da saúde eu estou trabalhando alguém que perdeu seu equilíbrio mental, a saúde mental. A área de segurança é alguém que transgride a lei e a ordem. Alguém que está à margem da sociedade, alguém que está descumprindo uma regra. Só que é difícil, mesmo para um profissional da área de segurança, tanto da saúde, quem é que realmente é um paciente e quem realmente, às vezes, é alguém que está à margem das regras da sociedade. Sim. Então, a saúde mental ela não tem um estereotipo de dizer assim, esse é um paciente. Então, quando você tem uma fratura, é visível que tem uma fratura. Né? A pessoa está ali berrando e tal. Só que saúde mental não é uma coisa fácil de identificar. E isso é um grau muito difícil. Hoje, tanto a área de segurança está buscando trabalhar treinamentos que busquem essa área. Por exemplo, uma técnica que é proibida em São Paulo, que é o famoso mata-leão, de pegar a pessoa pelo pescoço. Ela tem um risco muito grave. Né? Se você não tiver uma noção quando parar, você pode aquela pessoa ali realmente ofertar uma parada cerebral, porque corta o fluxo sanguíneo e ela realmente vai vir a óbito por causa daquilo ali. Então, o que fazer? A contenção de paciente ela busca técnicas a restrição de movimentos e a não uma imobilização. É proibido, quando vai fazer contenção de pacientes, trabalhar chaves articulares, a trabalhar estrangulamentos. Por quê? Porque quando nas artes marciais você faz uma chave, o objetivo é trabalhar sobre a dor. Só que se nós temos um fator, que é o paciente em crise, que às vezes chega em surto, que ele não sente dor, você vai estar fazendo uma chave de ombro e ele não sente nada. Então, já aconteceu o caso de deslocar um ombro, de fraturas, de luxações, subluxações, e na hora o paciente não sente. É claro que depois que passa aquele surto, aí ele vai sentir muita dor. Então, a contenção de pacientes ela tem uma conotação diferente
voltado na área de segurança. Não porque um é melhor ou pior, mas porque a pessoa precisa de um atendimento diferenciado. Mas, porém, ela só é feita a contenção de pacientes quando ele coloca a vida dele em risco ou a vida de outras pessoas. Ou de outras pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a contenção feita pelo profissional da área da saúde, ela precisa causar a restrição do movimento, mas sem gerar dor. É isso aí. Já a polícia, por exemplo, vai fazer essa contenção, aí ele pode usar uma chave, um mata-leão, porque ele precisa parar completamente a ação do outro, que pode ser letal. Seria isso? Entenda que, por exemplo, não é só a polícia, eu vou falar toda a área de segurança, a guarda civil, sim, incluindo todos. O policial militar, o policial civil, todos que trabalham com a área de segurança. Você concorda comigo que você fala para uma pessoa assim, o policial ele tem um fator que é o uso diferencial da força, ou o uso progressivo da força. Primeiro é a presença do policial. O policial está ali, muito já, aquilo coíbe toda a ação de alguém, vem fazer, não, policial, estou ali. Depois, o policial tem um comando de voz, documento, por favor, um tom firme de voz. Aí o pessoal obedece porque ele representa o Estado, ele está ali para segurar todos nós. E aí depois ele vai para imobilizações, armas não letais e até o padrão de arma letal. Agora eu pergunto para você como bombeira, que meios, que ferramentas, que EPIs você utiliza para imobilizar alguém? Dentro da ambulância, com uma bolsa de APH, talvez ali uma atadura, forrando com uma compressa. As suas mãos. As suas mãos. As minhas mãos. No caso seria contenção mecânica, né? Para fazer a contenção física. Na abordagem, a pessoa, você só tem as suas mãos. Exatamente. Então, a área da saúde, ela tem uma dificuldade maior do que o policial, porque ela não tem meios. O policial, ele tem até um escudo, dependendo, né? A polícia que venha, por exemplo, o tático lá, uma polícia especializada, o BOP, ele tem um escudo que vai se proteger frente a alguém vindo. Mas a área da saúde não tem isso. Sim. Então ele vai saber se é uma esquizofrenia, se é um autismo grau de necessidade 3 ou 4, verbal ou não verbal. Então, às vezes, o que acontece quando é chamado a área de segurança para fazer uma abordagem a um paciente psiquiátrico? O policial dá um comando verbal. O que ele espera? Que a pessoa obedeça. Se ele não obedecer, ele entra no quadro o quê? Eu te dei um comando, você não obedece. Ele vai para o uso progressivo da força. Ele vai para o uso progressivo. Eu te dei um comando para você me obedecer, você não obedeceu? Desacato à autoridade. Agora imagine se essa pessoa que está em crise, em surto, ela é não verbal. Eu te dei um comando, você não obedeceu? Ele não é não verbal, ele não consegue falar. Tem um grau de autismo que ele não consegue, não é verbal. Aí o policial entende que transgrediu uma ordem, vai para um outro nível de abordagem. Então, isso são fatores que a sociedade ainda precisa estudar. Quais são as formas de abordar, identificar, ter políticas públicas para trabalhar sobre isso. E a contenção física, eu tenho falado, eu sei que tua pergunta é voltada ao atendimento de urgência e emergência. Mas eu estou te mostrando um cenário antes de responder aquela tua pergunta. Perfeito. A contenção física, hoje, ela existe 2 conselhos que falam sobre isso, mas eu acredito que tem que se falar mais na sociedade. Por quê? Porque as famílias estão levando as pessoas a ambientes públicos. Antigamente, os pais ficavam com seus filhos com necessidades especiais dentro de casa, mas eles estão levando no shopping. Então, por exemplo, um autista ele se desregula com muitos estímulos visuais ou auditivos. Pergunto para ti, como é que é o shopping final do ano? Se tem estímulos excesso de visuais e auditivos? Sim. Muito. Só que as famílias, no momento de festividade, estão levando seus filhos pequenos, adolescentes e grandes a esses ambientes. Só que aí eu pergunto, será que a área da segurança privada está preparada numa situação como essa? Ou os bombeiros civis dentro de um shopping, quando alguém entra em crise, a ajudar aquela família? E aí a gente traz essa realidade para o vigilante e para o bombeiro civil, né? Que normalmente fazem muito mais atendimentos clínicos, né? Dentro das instituições que eles trabalham do que trauma. E aí é muito importante a gente trazer esse conhecimento para eles do que fazer. Vamos lá, deixa eu recapitular para a gente tentar resumir aqui para a galera que está nos ouvindo. Então, se você trabalha na área da saúde e você pretende fazer... você precisa fazer a contenção de um paciente. Primeira coisa, tem que ter 5 pessoas. É a melhor forma. O ideal, né? Trabalhar dentro do ideal. Se a sua equipe só é composta por 2 ou 3, então tem que acionar o apoio. Se você não tem apoio da sua própria instituição, ou, por exemplo, o bombeiro do SAMU do bombeiro, aciona a Polícia Militar para prestar esse apoio. Hoje é feito isso. O SAMU pede apoio da Polícia Militar
para fazer esse auxílio à contenção. Ok. Daí, no momento da contenção, seria um em cada perna, um em cada braço e um no tronco e cabeça. Isso daí. E, se possível, fazer também a contenção química, né, caso tenha disponível no local. A contenção química ela é bem difícil porque, às vezes, nem o pessoal da área da saúde, às vezes, tem esse meio. Porque o único protocolo que fala sobre fazer essa questão medicamentosa, né, que é dentro dos conselhos, desculpa, o de enfermagem e o conselho de medicina, falam que somente o médico pode prescrever a contenção física, porque ela é usada em últimos casos. Química. A contenção física. Você a sabia física que a contenção mesmo? física ela é prescrita dentro do ambiente hospitalar por um médico? Então, o que está acontecendo? Existe uma necessidade, às vezes, de fazer uma contenção em ambientes públicos, mas nem os próprios conselhos, às vezes, não regulamentam isso. Sim. Então, por exemplo, hoje, uma clínica de psicologia, terapeutas ocupacionais que estão atendendo crianças com algum tipo de necessidade e precisa fazer a contenção dessa criança. Os profissionais vão fazer a contenção, mas os seus conselhos não está bem claro isso. Tu vai ver no site deles, não tem regulamentado. Fica confuso. Aí, pois está confuso. Por exemplo, deixa eu perguntar, o bombeiro hoje, bombeiro militar e o bombeiro civil, se vão fazer um atendimento de ocorrência, qual é o protocolo, como é que se faz, passo a passo, essa contenção, qual é o protocolo utilizado para essas organizações? Então, por exemplo, se não está bem claro para a organização e para essa pessoa que vai fazer a contenção, nós precisamos deixar claro isso. O protocolo do COFEN fala assim, ó, seguir para o conselho da enfermagem, né? Vocês têm que estar o profissional treinado, preparado e seguir o protocolo institucional rigorosamente. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, num hospital, você deve chegar lá, tá? Se o paciente entra em crise, qual é o protocolo desta organização? Por quê? Porque isso é uma questão jurídica, porque se acontecer alguém se machucar, se ferir, aí vão dizer assim, tá, essa equipe abusou da força. Não, nós somos treinados frente a esse protocolo. Sim. E o protocolo da organização é esse. Então, se acontecer algum processo jurídico, você vai dizer assim, não, a equipe está treinada e segue isso. Agora, se você vai fazer uma contenção, a instituição, não existe um protocolo, esses profissionais não estão treinados, você concorda comigo que se acontecer alguma coisa grave, quem é que vai... Aconteceu, acho que no Rio Grande do Sul, acho que um adolescente, eu não me lembro qual é o quadro de necessidade especial, entrou em crise e um policial sozinho fez a contenção dele, certo? Tentou fazer da melhor forma possível, mas como policial, ele tem um treinamento voltado à área da segurança. Da defesa. É isso que eu digo assim. E ele fez, eu acredito, da melhor forma que ele podia sozinho. Então, por não ter políticas públicas, por não conversarmos sobre isso cada vez mais, está tendo essa necessidade da sociedade. A sociedade, as famílias estão buscando... O que um pai com uma criança, necessidade especial, busca no decorrer da vida? Que o meu filho tenha a maior autonomia possível para que na vida adulta ele consiga tocar a sua vida, porque uma hora os pais vão embora. Sim. E esse filho venha ter essa autonomia. Então, os pais estão buscando desenvolver terapia, fonoaudiólogo, fisioterapia para esse filho. E essa pessoa está cada vez mais inserida na sociedade, só que a sociedade não está preparada para isso. Então, existe um estudo da ONU que fala que em 2050, nós estamos em 2024, há 26 anos, que a cada 4 pessoas na sociedade, 4 pessoas, uma será autista. 4 pessoas, uma será... Aqui nós teríamos um autista. A minha pergunta é, com esse grau de necessidade na sociedade, será que a sociedade está preparada para atender com terapias, com atendimento hospitalar, essas pessoas? Vamos trazer para uma realidade mais próxima. Aumentou muito e muito rápido a quantidade de pessoas que têm crises de ansiedade, sim, pânico, né? E que não existe nenhum procedimento padrão de como atender essas pessoas. Não existe um protocolo que diga faça isso, isso, isso e vai funcionar. Né? Por exemplo, a gente vai falar de controle de hemorragias. Você vai tentar lá a pressão direta, você vai tentar o curativo compressivo, preenchimento de ferida, torniquete. É isso. Essas são as técnicas. Uma delas vai funcionar, muito Perfeito. Provavelmente. Não existe isso para o atendimento de saúde mental. De saúde mental. Então, tente essa ferramenta, talvez essa funcione. Se você casar essa com essa, talvez vai fluir melhor. Então, eu vejo, né, eu percebo uma carência muito grande. Até eu trouxe isso como tema num dos vídeos que eu publiquei, sobre o que fazer numa situação de alguém tendo uma crise de ansiedade.
E as próprias pessoas, né, que responderam, e foram muitas respostas, elas deram sugestões, o vídeo é baseado nas sugestões das pessoas, e as pessoas que têm crise de ansiedade se manifestaram do que funcionava para elas. E assim, a gente, claro, tem ali as indicações da área da saúde e o que as pessoas relatam que funcionam para elas também, porque não existe uma receita de bolo. Né, que seria mais fácil para nós profissionais podermos ir lá e prestar um socorro. Então, hoje, como é que fica essa questão da crise de ansiedade? Porque ela tem níveis, né? Tem a crise fraquinha, não sei qual seria o termo técnico para dizer a intensidade dessa crise, mas eu já presenciei crises em que parecia que o paciente estava tendo, manifestando alguma doença grave, com vários sinais e sintomas, sudorese, palidez, alteração de sinais vitais, e no fim era crise de ansiedade, mas ele teve que ir até um centro hospitalar. Então, assim, pode ser que lá em 2050 a gente tenha um autista a cada 4 pessoas. Mas hoje a nossa realidade já é muito diferente de 10 anos atrás. Né? A gente já tem um nível de doenças psicológicas, psíquicas, muito acentuado. Hoje é difícil você conhecer alguém que não toma um antidepressivo, que não toma um remédio para dormir, que não faz uso de alguma medicação nesse sentido. Mas, Paulo, deixa eu te perguntar assim, frente a isso, tu está trazendo um assunto bem importante e aí eu acredito que tu sabe a resposta. O que está levando a sociedade a ficar doente mentalmente? Pessoal, resposta pessoal. Isso. A tecnologia. Pronto. Então, é sábio de todo mundo. Nós estamos aqui falando de algo que todo mundo sabe. Que isso daqui está deixando as pessoas doentes. Se isso aqui está deixando as pessoas doentes, está deixando por quê? Porque eu tenho acesso a uma quantidade de informação que antigamente eu não tinha. Não que informação seja ruim, mas que o meu cérebro não está descansando. Não consegue processar. Hoje, a vibe de jovens é falar assim, otimizar tempo. Isso. Então, eu quero escovar os dentes escutando um podcast. Eu quero fazer isso fazendo aquilo. Então, nosso cérebro não está descansando. E isso está sobrecarregando. Aí eu pergunto, todos nós, ou a maioria das pessoas sabe isso, pergunto, o que você está fazendo para prevenir isso? Se nós sabemos que isso aqui está vendo doente. Se isso está doente, o que nós temos que fazer? Deixa de lado, gente. Sim. Aí eu pergunto, você está indo dormir, qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Tela. Pergunto, seu cérebro, até você diminuir as suas ondas cerebrais, quanto tempo vai demorar para você ter um sono reparador? Sim, com certeza. Até porque a própria liberação da melanina, né, que ajuda no sono profundo, ela é afetada pelo uso da tela, a iluminação do celular. Né? E quando a gente fala tela, não é só celular, é tablet, é televisão, é computador, é todo tipo de tela. Né, que hoje, se a gente for entrar, né, a fundo nesse assunto, o nível de, desculpa a expressão, mas imbecilidade, né, e lixo que a gente tem absorvido sem sequer ter controle disso, porque você rola para cima muito fácil. Sim. Né? Você vai rolando, aí uma piadinha, daí uma besteirinha, aí um negocinho, daí as pessoas... Então você percebe assim, ó, que o próprio segmento, as empresas, né, que desenvolvem aplicativos e de redes sociais estudam psicologia para entender assim, eu vou tentar jogar várias informações para ver aquilo que te agrada e aquilo que tu passa um pouquinho mais de tempo. Ali eu já consigo interpretar quais são os teus gostos e necessidades e eu vou te viciando em algo que realmente tu gosta. É um vício gostoso, correto? Então, só que nós não temos a inteligência para dizer assim, ó, esse é o meu limite. Isso me faz mal. Até aqui é prazeroso, até aqui é saudável. Então, às vezes eu fico pensando num paternalismo. Será que não seria interessante assim, Deus ou alguém dizer assim, ó, tu só pode comer comida insonsa, porque sal demais vai te dar arteriosclerose, tu vai morrer. Mas não. Então nós somos pegos pelos prazeres. E a Bíblia fala isso. Cuidado com os prazeres da carne. Porque os prazeres da carne te seduzem, te levam ao pecado e te levam até a doença. Então nós vamos parar para pensar. Se nós precisamos ter saúde mental, eu preciso meditar. Eu preciso parar, realmente, ficar aqui. Eu preciso conversar com pessoas pessoalmente. Estou aqui conversando contigo, vendo no teu olho, dando risadas. E não dando uma conversa online. Por mais que isso ajude. E não estou dizendo que é ruim, mas nós temos que ter inteligência emocional para saber controlar isso.
Olha, nós estamos numa época que as pessoas falam sobre inteligência emocional, mas eu gostaria de falar assim algo básico. Vamos falar sobre educação emocional, porque inteligência, quando a gente fala da palavra inteligência no dicionário, é um up, é um algo a mais. Vamos falar do básico. Tem gente que não consegue controlar a sua própria frustração. Perfeito. Básico. Vamos falar sobre as emoções básicas, não vamos dizer nem algo especializado. Então, se eu não consigo controlar a minha raiva, se eu não consigo controlar a minha frustração, eu não consigo controlar o meu amor, às vezes é um amor que reprime, um amor que machuca. Se eu não consigo controlar isso, vamos falar do café com leite antes de a gente falar de um cappuccino? Então, a sociedade precisa entender dentro da saúde mental, e eu vou dizer assim, algo, me corte se eu estiver falando muito. Eu, dentro dessa pandemia, eu falo sobre saúde mental, eu desenvolvi crise de ansiedade. Eu tive crise de ansiedade. E eu precisei embarcar no avião numa época que eu estava de crise de ansiedade, tinha que botar máscara. Toda vez que eu colocava a máscara, aquilo me incomodava. E vou dizer para você, eu senti na pele o que é ter uma crise. E eu ensino sobre conter crise. Aí eu fiquei imaginando, imagine se me der uma crise dentro do avião. Como é que esses caras vão me conter? Eu sei como é contido, eu sei como as pessoas vão me fazer, eu conheço arte marciais. Eu sei como me desfazer daquilo. Né? Eu já treinei algumas artes marciais. E aí eu falava assim, e a última coisa que eu queria naquele momento é que alguém me segurasse. Porque a ansiedade me dava uma sensação de aprisionamento. E sabe que esses dois assuntos que a gente está linkando aqui, eles têm tudo a ver, né? Porque se a gente está falando de contenção física, a gente está falando de um problema de saúde mental e a gente está falando da origem desse problema de saúde mental. Claro que não é só a tecnologia, mas hoje ela é um dos fatores decisivos, né, do que a pessoa faz. Porque antigamente o que acontecia, né? Vamos lá. A pessoa precisava conversar com alguém. Ou ela tinha que ir até a casa da pessoa, ela mandava uma carta, né? Vamos voltar um pouquinho mais, tá? Ou ela mandava uma carta. Então, durante o dia dela, ela cuidava do seu próprio sustento através do seu trabalho, seja ele qual for, e ela fazia uma coisa de cada vez. Como você acabou de falar, agora todo mundo está fazendo tudo ao mesmo tempo e cada vez mais eu preciso otimizar e aí, já que eu preciso otimizar, as empresas cobram mais, por que você não está respondendo 10 mil e-mails, 5 mil WhatsApps, por que você não está produzindo ao mesmo tempo e fazendo isso e aquilo, e no final do dia não tem quem aguente. Aí você chega em casa, você não consegue curtir sua casa, você não consegue comer uma boa janta, você não consegue lavar uma roupa, e aí as pessoas estão igual aquele vídeo do ratinho, não sei se tu já viu, né, que mostra a indústria, como é que está funcionando, e é exatamente isso. E aí o que a pessoa faz quando ela quer relaxar a mente dela? Ela pega o celular na mão. E isso vai fazendo uma bola de neve. Porque o celular, ali onde ele está agora na mesa, ele está escutando o que a gente está falando. Pode ter certeza que com a quantidade de vezes que a gente falou a palavra saúde mental, quando tu rolar para cima numa rede social ali agora, vai aparecer alguma coisa relacionada à rede social. Por quê? Ele é feito para te induzir, para vender. Ele é feito para te manipular a comprar cada vez mais. Mas eu quero voltar ao assunto que nós estávamos falando, voltar ao gancho lá, dizer que assim, o que faz a gente diminuir? Então eu vou dizer lá, eu tive crise de ansiedade, eu não gosto de tomar medicamento, eu tentei trabalhar isso com hipnose, trabalhei com o Vitor, o Vitor aqui em Joinville, uma pessoa da Mentory, e ele me ajudou muito a trabalhar com afirmações dentro de mim mesmo. Né? A palavra de Deus foi muito forte naquele momento também, me ajudou. E naquele momento o celular foi importante, naquele lado, como gravação de áudio para eu escutar a minha própria voz. Então eu trabalhei essa questão da minha ansiedade. PNL, né? Daí, é como se fosse realmente esse trabalho de PNL contigo mesmo, né? E me ajudou. Então, compartilhando o que as pessoas podem estar fazendo nesse momento, que é a saúde mental de todos nós. Trabalhar essa questão do autoequilíbrio, entender o que é equilíbrio para mim, o que é saudável e o que não é saudável para mim. Entender que muitas pessoas estão entrando em crise e a ansiedade, o desejo, as coisas que não me interessam. Às vezes a gente fica vendo as pessoas ostentando muita coisa. Gente, relaxa, não é para ser para aquilo. Se for ser para você, vai acontecer. Né? Busque esta paz interior, busque estar com Deus ao seu lado, que Ele te dá essa fortaleza. A gente acaba vivendo uma coisa que não é nossa e a gente está sofrendo por isso daí. Então, se eu acabo parando de pensar sobre a saúde mental,
é eu poder viver em paz. E em viver em paz não é viver com grandes objetos, com grandes projetos. Às vezes eu estar bem com as pessoas próximas da gente. E isso é o que a gente está falando. Quando envolve essa questão, e agora eu vou entrar um pouquinho na questão da contenção de paciente, o protocolo fala que a contenção, o manejo verbal é o primeiro passo. Certo. Quando a gente vai fazer. Então, seja um socorrista, seja um bombeiro civil que trabalha num shopping, um profissional da área de segurança. Eu acredito que esse assunto sobre contenção de pacientes, ele daqui a algum tempo vai ser trabalhado em diversas esferas profissionais. Todo mundo que trabalha com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade está aumentando as doenças mentais, as crises, enfim, e elas precisam desse apoio. Então, se os estímulos estão fazendo com que a pessoa entre em crise, os ambientes... qual é o melhor passo quando uma pessoa entra em crise? Tirar ela daquilo que está levando ela à crise. Então, se são luzes, se são vozes, os profissionais têm que estarem treinados para orientar a família ou quem está por perto dessa pessoa que está entrando em crise e dizer assim, olha, eu tenho um pouco de conhecimento sobre essa questão de crise, sobre contenção, eu estou aqui para lhe ajudar. Aqui tem uma sala ao lado que nós podemos retirar a pessoa e diminuir o estímulo. Isso já vai ajudar enormemente essa pessoa que está sofrendo. Porque o que a maioria das pessoas vão fazer é querer filmar ao redor, não estão ajudando. Sim. Né? Então, esse profissional que está trabalhando com isso, se ele puder afastar as pessoas ou puder tirar aquela pessoa do ambiente e se tiver por perto um ambiente mais calmo, mais tranquilo, na qual não tenha tanto estímulos auditivos e visuais, isso já vai ajudar a diminuir essa ansiedade. Um outro ponto que é importante, às vezes, é tentar trabalhar com essa pessoa a questão da respiração. Então, não é chegar a dizer para ela assim, olha, respira. É dizer assim, olha para mim. Eu tenho que mostrar meu gradil costal subindo e descendo para que visualmente ela entenda, não só ouça que eu preciso trabalhar a minha respiração. Nós já trabalhamos a respiração normalmente, a mecânica ventilatória. Olha, junto comigo, bem devagar. Bem devagar a respiração. Para que ela está confusa, às vezes ela está perdendo a realidade e eu preciso trazê-la para essa realidade, preciso com que ela trabalhe. Então, eu trabalhar bastante essa oxigenação, manter ela calma, é importantíssimo. Falam também do estímulo tátil, né? Troca de temperatura. Tem pessoas, por exemplo, que gostam do abraço e pessoas que não se deve abraçar. Tem gente que não suporta. Então, por isso que o tátil é um passo assim que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu tenho alguém da família que possa me orientar, ótimo. Então, se ocorre a pessoa estar sozinha no ambiente, eu não tenho essa informação. Então, você vai trabalhar o diálogo terapêutico. Tentar estimular estímulo, dizer assim, estou aqui no teu lado para trabalhar contigo, para respirar, para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Né? E aí a pessoa está confusa, olha, presta atenção em mim e vai diminuindo o teu tom de voz. Você não aumenta a velocidade da sua voz, não vai berrar com essa pessoa, porque a ideia é diminuir o estímulo dessa pessoa. E eu vou tentar acalmar essa pessoa, dar um tempo para ela pensar. Às vezes não é lançar uma comunicação e já esperar que ela responda logo em seguida, porque às vezes ela está confusa. Você dá um tempo para ela pensar um pouquinho. Estou aqui para te ajudar. Você está se sentindo bem? E dá uma pausa. Às vezes você mal fala uma coisa, você já emenda uma outra fala. Sim. Então, eu preciso diminuir esse estímulo para que ela possa. E aí eu dou uma pausa. Você quer um copo de água? Você quer ir para um lugar mais calmo? E dá um tempo. Mais reservado, né? Isso. Que não tem tanta gente. Você precisa de ajuda de alguém? Tem alguém que você quer que eu chame? E aguarda um pouquinho. Então, entenda, alguém confuso, que naquele momento ela não sabe o que quer, algo está incomodando ela, e realmente, como é que eu vou fazer essa abordagem? Então, tanto para um socorrista... que vai fazer, alguém que faça esse primeiro atendimento, é o manejo verbal. Então, tem casos que às vezes a gente leva até 1 hora ou até mais de manejo verbal antes de fazer a contenção. Por que isso? Porque a contenção física ela tem risco. Eu segurando ou uma equipe segurando alguém que não quer ser segurado. Sim. Então, ela pode se debater, ela pode empurrar. Quem vai fazer a contenção também tem que fazer a leitura do ambiente. Se tem objetos com cantos vivos, que na hora ela pode empurrar, pode machucar. Se tem algo que pode ferir alguém, pontiagudo, enfim. A equipe de contenção já faz essa averiguação. E, geralmente, na equipe, somente uma pessoa fala no momento da abordagem. Porque se várias falar, vai confundir. Vai ficar uma bagunça. Então, só uma pessoa fazer essa Exatamente sobre essa questão do ambiente. A família, por exemplo, alguém começou a entrar em surto. Aí foi chamado uma equipe do SAMU para ir lá fazer a contenção. Aí estão lá na tentativa de manejo verbal, né? E vai evoluir ali para uma contenção física. Mas
A presença dos parentes, você visualiza isso como um ponto positivo ou negativo? Bem, tem pacientes que ele se desregulou pela família. Sim. E tem momentos que ele está se desregulando por outros fatores. Por exemplo, troca de medicamento. Troca de medicamento pode ocorrer crise. Não tomar o medicamento regularmente. Então, tem muitos casos de esquizofrenia que a pessoa se torna agressiva porque está deixando de tomar um remédio. Como eu falei para ti, esse vídeo que eu tenho lá do policial que é ferido e é morto até por traumatismo craniano, foi pela pessoa que não quis tomar o remédio. Ele ficou lá, eu acho que 1 ou 2 semanas sem tomar medicamento. Então, assim, são fatores difíceis. Às vezes, essa pessoa mora sozinha, não tem ninguém para ajudar ela. E aí é muito difícil para todos da sociedade. Para o paciente, para o SAMU, para o bombeiro. Você imagine uma pessoa de 1,80 m, 1,90 m com uma barra de ferro alterada. Todo mundo tem medo. Eu sei que a ideia é a gente cuidar desse paciente, mas você que é bombeiro, você que trabalha no SAMU, você que é policial, ninguém quer morrer. Sim. Todo mundo quer voltar para casa. Então eu quero fazer meu trabalho, ajudar essa pessoa, mas eu também quero que a minha integridade seja preservada. Sim. Então, como fazer algo de alto risco sem botar a vida de ninguém em risco? Então eu sempre falo, quando eu dou esse curso de contenção, parabéns, você faz parte de uma equipe de elite. Por que uma equipe de elite? Porque você está tendo um gesto de amor, você está tentando ajudar uma pessoa que ela não tem consciência do que está passando na vida dela, ela pode te ferir, mas ela não quer te ferir, e você tem que fazer isso da melhor maneira. É muito difícil. Então, a contenção de paciente, eu entendo, por mais que pareça assim, algo agressivo, 3 ou 4, dá para fazer com menos de 5 pessoas? Dá. Porque cada crise é uma crise, dá para fazer com uma pessoa. No curso que a gente dá, a gente mostra, por exemplo, um menino autista que ele veio entrar em crise no aeroporto. Por quê? Demoraram muito no atendimento. Às vezes as pessoas não entendem que quando tem uma fila preferencial, é por algum motivo que tem uma fila preferencial. E às vezes uma criança ou uma pré-adolescente, que ele é autista, às vezes está ali parado, demorando muito, ele fica inquieto e entra em crise. Nesse vídeo mostra ele entrando em crise. Aí a mãe tentando conter ele sozinha da melhor forma possível, né? Tinha uma colega, eu acho que filmando. Na hora dele se debater, ele deve ter batido com o rostinho no chão, quebrou os 2 dentes da frente, e aí depois passa a crise, dá para ver ele fala assim, mamãe, o que nós vamos fazer? Quer dizer, ele estava confuso naquela hora. Então, a gente mostra assim, existe uma técnica para abordar sozinho? Existe. Então, nem toda a contenção eu vou precisar de 5 pessoas. Mas precisa ter políticas públicas, protocolos bem claros, dependendo da intensidade da crise, se é uma criança. Quer ver uma dificuldade que está ocorrendo muito na sociedade hoje? Ambiente escolar. As famílias, algumas, não é todas, querem levar os seus filhos para uma escola que, entre aspas, a maioria das outras crianças vão. Não querem uma escola especial. Uma escola que atenda crianças com necessidades especiais. Só que a sociedade em si, como um todo, não está preparada para esse tipo de atendimento. Até a própria família. Por que a própria família não está preparada? Às vezes, vêm professores e diretoras buscar o curso de contenção. E aí eu pergunto assim, tá, mas qual é a recomendação na escola hoje? Quando a criança entra em crise, é chamar o SAMU. Eu falei assim, tá, mas até você, a gente que é bombeiro sabe, às vezes dependendo do dia, as ocorrências que tem na cidade, um atendimento dependendo da preferência, que a pessoa assim, se eu ligo, tem uma criança que entra em crise, e alguém lá com uma hemorragia, a preferência é hemorragia. Sim. Só que essa criança, se ela entrar em crise, ela pode colocar a vida dela em risco, pode não, vai colocar a vida dela em risco e a vida de outras crianças. Aí eu pergunto, numa professora, às vezes, que está dando aula, até a professora auxiliar, que às vezes não tem treinamento nessa situação, um monte de crianças que não estão acostumadas de uma criança entrar em crise, essa criança também, ela entrando em crise, quer dizer, está todo mundo passando por uma situação difícil e que nós temos que falar que a educação precisa de um apoio referente específico a esse assunto. Sim. Quando uma criança... Saiu há pouco tempo atrás, criança entra em surto, professora tira a criança e põe para o lado de fora da sala. E aí a sociedade escandaliza. Meu Deus, que professora má. Mas a professora não sabia o que fazer. Sim. Porque não está claro, protocolos claros, Sim. que quando uma criança entra em crise, que faz o quê? Tira todos esses alunos, ou tira essa criança, leva para uma outra sala. Existe uma sala reservada. Quando essa criança está na hora do recreio e entra em crise. Protocolos, né? Protocolos bem claros. E a gente vê vídeos, a gente vê situações de crianças ficando completamente alteradas, às vezes por uma nota de prova, ou qualquer outra situação, um relacionamento ali com algum coleguinha na sala, e joga a cadeira, joga a mesa, fica agressivo mesmo. E aí?
né? E que nem você falou, os professores, a coordenação pedagógica, os diretores, será que tem esse tipo de preparo, de curso? Dificilmente para todas as escolas. Existem fatores, assim, a gente precisamos entender que existe realmente, às vezes, fatores educacionais de valores com crianças. Então, tem crianças que realmente são mal educadas e comportamento dentro da escola, às vezes, falta de respeito com o professor, falta de respeito com alunos agredindo professores. Então, realmente, isso é um outro fator. Mas vamos entrar realmente numa crise em surto, tá? Uma crise psicológica. Essa crise pode existir vários fatores, mas nós temos que entender que a escola hoje, ela precisa estar preparada quando ocorre isso. Um dos fatores, quando eu falo que a família também está envolvida, um dos fatores que leva uma criança a entrar em surto com necessidade especial é uma noite mal dormida. Uhum. Só que o pai e a mãe têm que trabalhar. Então, ele não conta para a escola, nem para a professora, que a criança, naquela noite, ela fez xixi na cama, ela teve alguma situação e ela dormiu mal. E o pai e a mãe, como tem que trabalhar, precisa largar a criança para fazer a sua atividade. Uhum. Só que a probabilidade dessa criança entrar em crise na escola é grande. Mas não avisa ninguém na escola. É claro, entrou em crise na escola. Poxa, será que não teria forma de dizer assim, olha, meu filho aconteceu isso? Se acontecer isso, às vezes a professora e a diretora vai dizer, olha, pai, mãe, a chance de ele entrar em crise é grande, então o certo é você voltar e levar o seu filho para casa. Uhum. Então, assim, protocolos, precisa falar políticas públicas, né? Eu estou buscando informações na Secretaria de Educação para saber sobre isso, porque está chegando diretoras e professoras comigo fazendo curso e dizem assim, Marcos, o que eu faço? Eu falei assim, olha, primeiro nós temos que saber as diretrizes do teu conselho. O que o conselho fala? O que a Secretaria da Educação fala se acontecer isso? Uhum. Porque assim, nós temos que fazer assim, estamos em consonância com as leis, com as normas, com os procedimentos, realmente ajudar essa criança, mas eu entendo que esse professor também está sofrendo. Às vezes o professor não sabe o que fazer, ele sente uma dor no coração em ver a criança fazer aquilo, mas ele se sente de mãos atadas. Então, nós estamos numa sociedade que todos nós precisamos de auxílio. Quando eu comecei a fazer trabalhos sociais em diversas camadas da sociedade, então, por exemplo, assim, eu gosto de trabalhar em saúde, educação e segurança. Saúde, porque nós precisamos de saúde. Segurança, nós precisamos de segurança e educação, que realmente é transformação. Frente a isso, professores precisam de ajuda. Quando eu fui trabalhar em hospitais, ajudar com isso, os profissionais da saúde, às vezes, trabalham em 2 plantões. Sim. Vivem cansados. Às vezes o erro humano é por um salário, às vezes, defasado, por necessidades. E a área de segurança também precisa de apoio. Quando eu fui fazer um trabalho de treinamento com o Exército, teve um capitão que falou assim, Sensei, eu não vejo pessoas batendo na porta do Exército, ofertando ajuda. Geralmente é o Exército que tem que ajudar a sociedade. Quando tem enchente, quando tem pandemia. Agora ninguém me diz assim, o Exército precisa de ajuda? Porque o pessoal olha o Exército com um ambiente forte, e é uma organização forte, mas nós somos seres humanos. Sim. Então, quando eu fui desenvolver trabalho com crianças carentes, em hospitais, em órgãos de segurança, por que eu fiz isso? Eu queria entender a sociedade dentro das suas esferas. Porque cada um dentro do seu compartimento tem suas necessidades. Tem policiais com saúde mental também com dificuldade da cobrança que a sociedade tem. A área da saúde também tem. A pandemia, a gente viu os profissionais sofrendo. A gente vê a educação sofrendo. Frente a isso, cada um cobra pelos seus direitos, mas ninguém arregaça a manga e diz assim, o que eu posso contribuir um pouquinho para ajudar a sociedade que eu estou? Sim. Quando a gente fala de tentativa de suicídio, a contenção física ela é presente. Por exemplo, tem alguém tentando lá se jogar, ameaçando se jogar de um prédio. Uhum. Né? É comum a gente ver ali, a gente ser acionado para o bombeiro ir lá e fazer a contenção física desse paciente, ok? Sim. E se é numa outra situação, às vezes, sei lá, com uma faca, ou, né, no ambiente público, alguma outra situação assim. Quais são os protocolos, o que é indicado assim, pela contenção física, né? Os procedimentos de contenção física quando se fala desse suicídio? Existe um tenente-coronel chamado Diógenes, que ele é conhecido no Brasil todo, sobre técnicas de abordagens ao suicídio. E a abordagem ao suicídio ela é muito específica, porque o manejo verbal é muito mais intenso. Primordial. Porque essa pessoa ela já está assim, cometendo, está na borda para cometer algo muito difícil, algo muito grave. Ou ele vai se jogar de algum lugar, ou ele está com uma lâmina no pescoço. Ele não está assim, daqui a 10 passos eu vou me matar. Não. Geralmente ele já está executando. Sim. Então ali não tem chance para erro.
as equipes não é só uma contenção física, é uma contenção física ao extremo. Às vezes a gente vê vídeos de bombeiros fazendo um rapel assim meio que absurdo, coisa fora do normal. Não é um rapel comum. É muito técnico. Muito técnico. E realmente nós precisamos entender que esse tipo de abordagem exige equipes treinadas constantemente. Uma equipe especial que eu tenho um respeito enorme é o Águia aqui de Joinville, da Polícia Militar. Sim. Eu dei alguns treinamentos por eles envolvendo essa questão de contenção, imobilizações táticas em veículos e tudo mais. E assim, toda semana eles treinam. É rapel, é salvamento aquático, é abordagens policiais aéreas. É uma equipe que treina tanto. As equipes especiais, elas são especiais porque elas treinam muito. Né? E aí, frente a isso, a pergunta é, frente à saúde mental, o quanto a sociedade e aos profissionais que trabalham nisso estão treinando para isso. Eu vou dizer para você que tem um hospital aqui em Joinville que eu tenho dado treinamento regular, mas os outros não treinam sobre contenção de pacientes. Eu tenho pessoas em hospitais aqui em Joinville que falam assim, esse é um assunto importante, mas a equipe acha que esse tipo de treinamento não é importante. Eu falei assim, até um apanhar, até alguém se machucar gravemente. Aí vocês... Então, a maioria das pessoas que contratam o meu curso de contenção são pessoas que realmente já passaram por um perrengue, aí falam assim, não, agora a gente precisa achar uma solução, porque isso está batendo na nossa porta e nós não sabemos o que fazer. Então, em vez de a pessoa trabalhar na prevenção, ela quer trabalhar na correção. Sim. Então, nós temos que pensar assim, isso está acontecendo. Então, assim, será que tem como a gente diminuir o risco para todo mundo? Então, eu vejo assim, profissionais que chegam para fazer o curso mordidos, arranhados, sem uma mecha de cabelo, porque a pessoa pegou pelo cabelo. E é difícil, gente. Quem não está neste universo não tem ideia do que as pessoas que trabalham nessas áreas sofrem, passa todo dia. Profissionais que fazem por amor, por criança que entra em crise. Eu falo assim, gente, mas tu está passando por isso, mas aquela criança precisa do meu auxílio. Você vê um amor naquela psicóloga, naquele terapeuta ocupacional, naquele enfermeiro. Né? Você imagina o hospital infantil. Quando se fala hospital infantil, você pensa em crianças. Mas em hospital infantil, você concorda comigo que vai moleque de 15 anos, jovens de 15 anos, com 1,70m, 1,75m, que é forte como um adulto. Pensa contendo um adolescente desse. Sim. É um adulto. As pessoas do hospital infantil, imagina criancinha, assim, a imagem que me leva infantil é criança, mas não, até 17 14, anos, né? A bobear é atendido pelo hospital infantil. E aí, você vê que esses profissionais precisam... mas qualquer um consegue conter, que às vezes as pessoas ficam assim, gente, homens e mulheres conseguem conter. Só que entende assim, 5 pessoas fazem a contenção de um jeito. 4 vai fazer de outro jeito. 3 é mais difícil. Quanto menos pessoas, mais difícil é. Então, por mais que existam protocolos que digam que é 5 pessoas, e eu já entrei em contato com alguns conselhos, mandando um e-mail, eu falei assim, olha, quando eu vou dar, por exemplo, para o bombeiro militar, em Itajaí eu dei um curso, eles falaram assim, Marcos, mas não tem 5 pessoas, nós temos 3. Isso. Dá para fazer? Daí eu falei assim, eu não vou te responder essa pergunta. Só põe 3 aqui, a gente muda os papéis, quem é paciente, quem vai fazer contenção. Então, para que eles sintam também o que é ser contido, para ele se colocar no papel do paciente, ter essa parte humana de entender que não é agradável ser contido. Ok, vamos fazer o seguinte, eu não vou te responder essa pergunta, faz a contenção aí. E aí? E eles conseguiram conter. Só que eu pergunto, é difícil? Ele sim, é bem mais difícil. É bem mais... E daí nessa situação, quando é 3 pessoas? Um na perna, um no braço, um no tronco? O que eu sempre falo para as pessoas é assim, procura serviço. Sabe quando o pai e a mãe falam para um filho assim, meu filho, eu não preciso ficar falando para você o que você tem que fazer. Olha para dentro de casa e faça o que tem que ser feito. A contenção é a mesma coisa. Se você vê que às vezes a pessoa conseguiu... Tem uma forma de a pessoa do tronco, porque a pessoa do tronco deve ser a maior... essa fica a dica para quem está nos assistindo. A maior pessoa da equipe, ela deve segurar o tronco e a cabeça, porque é o maior peso corporal. Sim. Certo? Então tem como a gente geralmente as abordagens ela entra pela retaguarda, onde a qual a pessoa oferta menos risco, e eu tentar imobilizar um dos braços. Então eu seguro o tronco, cabeça e já um dos braços. Às vezes uma outra pessoa consegue segurar as 2 pernas, mas existe uma variável dependendo do tamanho de quem eu vou segurar. Sim. Habilidade, agilidade, o ambiente. Se eu pego uma pessoa que está suada, ela vai ser mais escorregadia.
Se ela está com roupa, às vezes fica mais fácil. Por isso que eu falei que existem fatores dentro da contenção que vai deixar mais fáceis ou mais difíceis. Sim. Às vezes já teve casos, por exemplo, que mesmo dentro de uma área controlada, dentro de uma ala psiquiátrica, que uma moça de 45 quilos, 3, 4 homens quase não conseguiram. E ela era magrinha. Mas tinha uma força que todo mundo fala que é fora do normal. Uhum. Então, não dá para dizer assim, é uma regra que tudo vai ser de um jeito. Existem muitas variáveis e essas variáveis elas vão variar assim. Não tem uma regra, né? Muito grande entre um ponto e o outro. Então, da mesma maneira que pode ser uma criança que seja difícil e um adulto seja mais fácil. Às vezes tem pessoas que quando contém, ela desaba em choro. Ela se Como entrega aconteceu ali. um fato, por exemplo, em Curitiba, da mãe com o filho. A mãe com 1,60 m e alguma coisa, o filho esquizofrênico, 2,5 m, quebrou a mãe na paulada. Ah, meu Deus. E a mãe não fez nada, por amor ao filho. Aí ele tentou estuprar a própria mãe. Ela tinha ligado no SAMU e ela falou assim, quando ele tentou me estuprar, aí eu tive que enfiar o dedo nos olhos do meu filho para não ser estuprada pelo meu próprio filho. Você imaginou o cenário disso? Nossa Senhora. Pesado. Então, assim, e tem pessoas, às vezes, que quando a gente fala sobre esse assunto, não se sensibiliza, não tem empatia. Aí fala assim, mas eu não tenho ninguém da minha família com necessidade especial. Eu falei assim, toma cuidado com o que tu fala, porque você não tem filho, mas você pode ter um neto. Toma cuidado com o que você fala, porque hoje você não tem nenhum filho na tua família com necessidade especial, mas você pode ter um neto. Então, assim, cuidado para não morder a língua. Uhum. Frente a isso, eu às vezes recebo os materiais dos grupos que eu participo de uma mãe que filmou o filho tendo 27 crises em um dia. Sim. E ela filmando o menininho dando com a cabeça no guarda-roupa, assim, o menino berrando. Gente, não tem como você não se olhar aquela situação, não tocar no coração. E, né, eu me sinto em mãos atadas e não poder ajudar. E ela falando no vídeo assim, eu tenho os 2 filhos, eles são gêmeos, os 2 são autistas e tinha mais outra comorbidade. Eu vi um vídeo esses dias, não necessariamente não sei se é considerado um surto, né? A criança quebrou a casa todinha, mas todinha, porque eu não lembro qual era o motivo, mas era tipo assim, a mãe não deixou jogar videogame ou algo do tipo. Acho que foi, tirou o videogame ou tirou o celular. A criança quebrou tudo, janela, porta, mesa, cama, tudo. E a mãe filmando e chorando, né? Aí você vai ler lá os comentários, o pessoal fala, falta de surra, falta de não sei o quê. Mas, gente, para uma criança chegar a fazer isso, isso é um surto. Né? A criança entrou num surto. Como é que a gente diz? É rebeldia? É rebeldia. É rebeldia, mas não é normal. Esse nível de rebeldia de você quebrar a casa toda. Né? Então, essa é uma criança que precisa ser contida no momento em que ela está agindo. Eu recentemente, tem uma profissional que ela já fez 2 cursos com a gente, a equipe dela, né, Bruna, da Clínica Fluência, uma ótima pessoa que eu conheço. Um abraço aí, Bruna, se estiver assistindo. E ela fala assim, Marcos, às vezes a gente tem que ensinar a família, porque a criança com necessidades especiais precisa ser educada. Então, o que acontece às vezes? Você dá alguma coisa que ela quer. E aí, quando você quer tirar aquilo, a criança começa a expressar. Ela tem uma necessidade especial. Só que, às vezes, a família, para educar, que dá um pouco de trabalho, para impor regras, limites, às vezes fica dando tudo aquilo que a pessoa... Então, ela acaba se acostumando. Sim. E aí, quando realmente tira, ela tem esse tipo de comportamento. Então, é preciso que as famílias procurem, às vezes, auxílio de psicólogos, de terapeutas, para ajudá-los a orientar nesta educação que tem um pouco de diferença. Não só a criança ir no profissional, né, mas a família. A família, porque, primeiro, aonde que a gente aprende um curso de educar filhos? Me diga o lugar que dá um curso para educar filhos. Então, nós temos uma ideia subjetiva que nós sabemos educar. Uhum. Todos. Não, você foi educado pelos seus pais e você educa conforme você foi educado. Algumas famílias educam na pancada, outras na conversa e vai se levando a vida. Por isso que alguns, às vezes, estão traumatizados. Então, frente a isso, nós não temos uma receita. E cada ser humano é um ser humano, indivíduo único. Nem todo mundo responde da mesma forma. E assim, a criança é uma esponja, né? Ela absorve não só pelos olhos, pelos ouvidos, né? Pelo que ela ingere, pelo que ela, enfim, assiste no modo geral. Então, quando você está falando isso, está falando do exemplo de pai e mãe, é uma forma de ensino. Sim. Mas
entregar a tela para a criança e deixar livre acesso. A criança com 1, 2 anos de idade sabe tirar anúncio, né? E rola para cima e você não controla o que ela está assistindo, ela também está absorvendo. E isso faz parte da formação de personalidade dessa criança. Todos esse tipo de estímulo que ela vem tendo, né? Claro que o mais forte é sempre a vivência presencial, mas qualquer coisa feita repetidas vezes se torna real. Né? Se você disser uma mentira repetidas vezes, você vai passar a acreditar em algum momento naquela mentira. Então, esse tipo de estímulo que não se há controle também vai influenciar depois naquele adolescente rebelde, naquele adolescente com crises de ansiedade, naquele adolescente com crise de pânico, na formação daquele adulto problemático que vai ter que depois ficar se medicando com antidepressivo, que vai ter que ficar usando medicações para conseguir trabalhar porque não consegue focar, e daí a gente tem aí um nível de pessoas com TDAH, cada vez mais crianças nascendo com autismo e outras doenças, né, problemas psicológicos muito grandes. Quando eu entrei no bombeiro, foi uma coisa que foi muito... Né, me identifiquei muito. Você vai ajudar quem precisa, indiferente quem é. Quem seja. Uhum. E às vezes aquela pessoa que ocasionou o acidente, qualquer um diz assim, não, você não merece ser atendido primeiro porque você foi o algoz, você fez errado. E é o mais grave. Eu deixo uma reflexão. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. É muito fácil falar, mas todos nós erramos. Ah, mas o erro dele foi gigantesco. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem rouba R$1 e rouba 1 milhão é roubo? Pecadinho e pecadão é pecado? Erro e errinho e errão é erro? É. Quem somos nós para julgarmos alguém? Só ele lá em cima. Só Deus vai para nós julgarmos. Então, frente a isso, Jesus fala, eu vim para servir e não para ser servido. Então você que está arrogante, achando que tem que ser servido, meu amigo, Jesus já veio falar, vamos servir mais nobre. Por isso que como bombeiro, aquilo me identificou muito. Uhum. E eu até acho, uma das frases do nosso grupo, do bombeiro voluntário, é assim, um por todos, todos por um. E todos por um. Em nome de Deus, em defesa do próximo. Deixa eu perguntar, um por todos, quem é que veio aqui para a Terra para salvar todos? E todos devem buscar um. Em nome de quem? Do Pai. Em defesa de todos. Olha que profundo. Forte, hein? Quando eu comecei a refletir, me arrepiava falar isso daí. As pessoas às vezes não param para repensar nessa frase. A gente fala isso todo plantão, né? Vai formar antes de começar. Quem é que veio para salvar todos? Foi Jesus Cristo. E todos por um, quer dizer, todos devem seguir esse um, mas não seguimos. Em nome de quem? De Deus, que é o Pai dele. Uhum. Em defesa de quem? Do próximo. Se todos nos seguíssemos essa frase ao pé da letra, muitas coisas poderiam ser diferentes. Sabe o que é engraçado? Todo mundo que vem aqui para ser entrevistado, no fim sempre passa uma grande mensagem. A ideia desse podcast é justamente ensinar. Né? A minha proposta com esses episódios é trazer profissionais de diversas áreas, tentando trazer isso o mais próximo possível, né, dessa parte de urgência, emergência, sobrevivência, tudo isso que a gente tem vivido, né, que é questões de ocorrência relacionadas, desde resgate de fauna até, enfim, eu venho tentando trazer profissionais variados aqui para a gente trazer assuntos diversos. Mas, além de ensinar técnicas, sempre vem uma mensagem profunda, e isso é muito legal. E eu acho que aqui já cabe a gente encerrar o nosso podcast com essa mensagem que foi muito linda, e te agradecer imensamente por ter vindo aqui e compartilhado esse conhecimento, que muitas vezes os profissionais têm dificuldade de encontrar referências, de encontrar pessoas que ensinem, né, de uma maneira prática como realizar essas contenções, né, zelando pelo outro também, por aquele que está precisando ser contido. Então, muito obrigada, Marcos Tavares, por você estar aqui. Eu queria aproveitar, Paula, assim, para fazer um resumo, que às vezes a gente falou em determinados pontos, algumas questões. Então, sobre a contenção, uma questão rápida. O ideal são 5 pessoas, esse é um protocolo que é escrito pelos 2 conselhos de medicina e enfermagem, 5 pessoas para conter uma, tronco e cabeça, braços e braços e pernas e pernas. Se tiver menos pessoas, tudo depende da crise, da intensidade da crise, o tipo da crise e o ambiente.
Então, é importante ter um ambiente. Lembrando que o manejo verbal sempre é a melhor escolha a ser feita e a contenção física é a última bolachinha do pacote. A última coisa a ser feita é a contenção. Sim. Mantenha calma, tenta trazer a pessoa para a realidade. Se for possível, tirar ela do ambiente estressor. É sempre mais indicado possível. Demore o tempo que for necessário para o manejo verbal, mas tenha a sua equipe de contenção próxima. Mantenha a sua equipe treinada, porque a gente vai abordar o paciente frontal, mas segurar de frente é muito arriscado. Então a gente tem que tentar sempre buscar o flanquear, tentar a posição do tronco é pela retaguarda, existe uma técnica para isso, né? Tem alguns vídeos que tá lá no nosso material nas redes sociais, no Instagram é contenção de paciente, pode pesquisar lá. Tem algumas abordagens que eu já dou algumas dicas de como fazer isso, então o pessoal pode pegar lá, contenção de paciente tem essas informações. Então são dicas simples que já podem ajudar no dia a dia aí. Como é que é o teu Instagram para o pessoal te achar? Contenção de paciente. Tudo junto. Só, tudo junto. Contenção de paciente. Tem o site também, www.contençãodepaciente.com.br. Perfeito. Tá? E me coloco à disposição em outros momentos, que às vezes o assunto é tão bom. Não, se deixar a gente vai longe aqui, né? Já puxando daqui, dali, mas muito legal. Gostei muito de conversar contigo, muito obrigada. Agradecer aí todo mundo que está assistindo o nosso segundo episódio do podcast. E a ideia é toda semana estar trazendo um assunto novo para vocês. Então, muito obrigada por nos acompanharem. Se puder, já curte, já ativa o sininho, segue o canal para estar ajudando, para a gente trazer aí cada vez mais profissionais. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Obrigada, aí. Marcos. Um abraço. Até Tchau, logo. tchau.